olá, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente, muito prazer estar aqui. Como já venho falando sobre as emoções, sentimentos, sensações, são tantas coisas, são tantas informações, e eu tento sempre fazer de uma forma bem sucinta e bem natural, para que a gente não fique também muito focado em técnica. É importante a técnica, é importante o conhecimento, mas o nosso trabalho é do sentir. Tentar, aos poucos, fazer contato, independente se é uma emoção saudável ou uma emoção não saudável, ou é uma emoção que a gente ainda acha que é ruim. Todas as emoções são boas. Todas as emoções são necessárias para proteger você. A grande dificuldade é como eu consigo lidar com essas emoções. O que eu entendo dessas emoções e como eu consigo administrar, gerir, que é a razão, né? A nossa parte mais cognitiva aqui, do pré-frontal, tem a função. E claro que estamos numa faculdade, como eu sempre falo, uma faculdade terra, não tem como você estar numa faculdade e querer acertar. Você veio para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Então, vou fazer aqui rapidamente uma lembrança do que é emoção, né? A emoção já entendemos que ela é uma energia que se expressa, é uma energia necessária, inclusive essa letra E de expressar é uma forma que o nosso corpo, essa parte fisiológica, tem de promover uma defesa, uma adaptação na natureza, seja raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, dentre outras. Então, a parte motion dessa palavra emoção é movimento, emotion, emoção. Então, eu estou o tempo todo tendo emoções, o tempo todo. E essas emoções são universais. O medo, ele ativa a parte do nosso sistema autônomo, o nosso sistema simpático, ativa a pupila, né, dilata a pupila, ativa também a nossa parte sanguínea, para que a gente possa fugir, lutar, no caso hoje enfrentar, ou paralisar. E isso depende para cada situação. Falando hoje um pouco de sentimento, o que seria o sentimento? Ele já é algo mais depurado, mais refinado, tem a ver mais com as suas questões mais particulares. Ele está ligado a uma gama de sensações, de emoções também. É como se fossem as emoções conscientes. Passa pelo crivo da sua razão, do seu processo cognitivo. Então, cada um tem o seu sentimento. Cada ser humano tem a sua peculiaridade sentimental. E isso é preciso compreender para que a gente possa separar o joio do trigo, né? A gente precisa se organizar para que fique mais fácil o nosso comportamento. Se eu não tiver um manual de um celular, o conhecimento de como funciona um celular, de como funciona qualquer situação, se eu não tiver uma ordem, né, para poder compreender, fica um pouco mais difícil. Então, é claro que quando se fala sobre as emoções, a própria ciência não sabe de onde surgem as emoções de fato. Ainda é muito estudado, é muito ainda analisado, e existem muitas experiências, experimentos, para tentar cada vez mais se aproximar de algo tão complexo. Porém, didaticamente e pedagogicamente, existem milhões de formas hoje na internet que você pode e deve buscar, mas com atenção em descobrir qual é a fonte que você escolhe, que explicam situações. Algumas, aproveito para falar, sem sentido, como extirpar sua ansiedade, toma um remédio e nunca mais tem ansiedade, não tenha medo, o medo você tem que lutar contra. Então tem coisas que, se você não tiver uma atenção, que todas as emoções são boas, e eu que preciso, através da razão, saber lidar com elas, não só as emoções e como os sentimentos também,
você vai passar a sua vida tendo curto-circuito mental. E esse curto-circuito mental, ele vai promover então o quê? Patologias, doenças. E aí eu vou falar de uma emoção que é natural e é necessária, o estresse. É uma emoção tão sutil, quando vai se alojando, isso no futuro pode deixar você assim em uma situação muito drástica. Porque você pode estar fazendo muitas coisas boas, que você ama, que você adora, e você pode não entender os excessos que você tem fazendo por essa coisa que você gosta tanto, e isso minar, chegando também num curto-circuito mental, físico, né, fisiológico e também espiritual. Como eu venho falando, a parte espiritual é um ponto que a Organização Mundial de Saúde pede para se trabalhar junto com a parte física, né, com a parte emocional, com a parte sentimental, com a parte social e com a parte hoje, como eu sempre venho falando, espiritual. E espiritual está ligado a isso aqui, a natureza das coisas. Como é que é você ir além desse corpo e pensar, refletir algo com relação a possibilidades, né? Com relação ao invisível, às partes mentais, aos pensamentos, às ideias que chegam. E isso, não tendo aí uma atenção, uma forma de você filtrar, lidar com isso, pode te causar alguns problemas no futuro. Então, o nosso trabalho aqui é o quê? Averiguação. E um dos pontos que eu começo falando para vocês é sobre esse estresse que eu preciso observar. Observar o estresse somente? Não. Observar a mim como um todo. O espiritual está ligado ao todo. E aí existem as dimensões do corpo, as dimensões da mente, das emoções, sentimentos, sociais, e o todo, ele abrange todos esses canais, para que eu possa me manter em equilíbrio. E isso dá trabalho, isso é cansativo, é exaustivo, mas chega uma hora que você vai fazer isso por bem, na inteligência, ou por mal, que é pela dor. Uma ajuda a outra. Não estamos falando aqui o que é certo e o que é errado, mas estou falando que por que não fazer pelo caminho mais inteligente do raciocínio e da educação, que é esse trabalho que a gente já vem fazendo há um tempo. Então, vamos lá. O que é o estresse? Estresse. Reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A palavra estresse, ela tem um estigma, acredito que não muito positivo. Tanto é que a gente fala, essa pessoa é estressada. E quando fala essa pessoa estressada, a gente às vezes coloca que ela está nervosa, que ela está com raiva, que ela está com algum problema. E às vezes ela teve um momento ali de estresse, mas não quer dizer que ela seja estressada 24 horas. Ela pode ser sim estressada 24 horas, mas a gente precisa estar atento a essas percepções que muitas vezes são generalizadas e são imediatas da nossa forma de ver e de perceber. O estresse, ele é necessário para a sua saúde. Ele é uma energia que pode te ajudar na produtividade. Se você está visando crescer no seu trabalho, na sua relação, esse estresse ele vai te promover o desafio de você raciocinar e ver estratégias para poder melhorar aquela situação. Esse que eu acabei de dizer é o estresse agudo, que é, às vezes, um celular que quebra e você tem que consertar e você fica sem falar com ninguém, ainda mais no dia de hoje. Se a gente ficar sem celular, hoje é como se ficar sem um braço, sem uma perna, e você fica desesperado, porque o celular hoje é como se fosse uma parte do corpo. Acredito que um dia a Organização
Mundial de Saúde vai colocar o celular como um membro aí do corpo, ou vai fazer alguma coisa aí para que a gente, né, ao mesmo tempo tenha isso como um meio bom para a gente, mas também a gente tem que perceber que, olha, será que isso não está em excesso, esse celular na minha vida? E aí você vai passar, não renegá-lo, mas usar ele de uma forma mais saudável. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas vamos lá. Eu estava falando sobre essa questão dos tipos de estresse. Possivelmente, a pessoa que está passando pelo estresse, ela pode não perceber de imediato. Ele não é ruim, como nenhuma outra emoção. Mas vamos supor uma pessoa que está fazendo um trabalho, que adora o trabalho que está fazendo. Posso até dar o meu caso aqui. Um trabalho que eu adoro fazer, que é o trabalho da clínica da família. E eu faço isso com amor, e as pessoas que estão comigo, né, não só pacientes como profissionais, veem o que eu faço. E eu sempre falo para eles que, olha, eu também passo por esse processo da ansiedade e do estresse. E a gente vive nessa conversa, nesse diálogo, para que a gente perceba que é uma coisa natural. Hoje em dia a gente sabe que a demanda está tão grande da saúde mental e que está acontecendo muita coisa. E chega até a mim. E eu amo fazer isso. Só que eu tenho percebido que esse estresse está começando a minar, está começando a pegar num ponto importante que o estresse, como eu disse, ele é como se fosse uma sandalinha de algodão e ele vai se alojando na sua casa mental e quando vê ele vai irradiando em outras áreas do seu corpo e é onde pegou o meu. Então eu me sinto o quê hoje? Um pouco cansado. E aí, essa parte do corpo, que também é um alarme, que é o psicossomático, ele já começa a avisar, olha, além de você estar com o corpo cansado, você precisa ficar atento, porque você já não está dormindo direito. E aí entra esse movimento que a gente fica o tempo todo querendo controlar, que o estresse, para chegar no estresse, vamos dizer, crônico, você passa por vários processos antes, de avisos que não está legal. Só que a gente não percebe. Ou a gente percebe e fala assim, eu vou trabalhar isso depois. Eu vou fazer isso, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente fica no e se, eu vou fazer, e não faz. E aí, chega uma hora que se você não fizer, como eu falei antes, por bem, você vai ter que fazer. Porque o teu corpo vai começar a coluna, queimação na barriga, dor de cabeça, pode começar a dar problemas com obesidade, o estresse causa isso, você começa a ficar com essa alimentação não regrada, e você começa a comer muito, e você começa também a ter pressão alta, e aí começa, gente, aí vem vindo uma bola de neve, e se você não tiver uma estratégia psicológica e comportamental, você pode cair em achar que o remédio vai resultar em tudo. Remédio ajuda sim, mas ele não vai solucionar. Ele vai dar um alívio nos sintomas. Mas você precisa mudar o seu comportamento, a sua atitude. Mesmo que você esteja lá maravilhosamente no seu trabalho, cumprindo aparentemente as suas missões que são designadas. Você precisa respirar. Você precisa parar. Observar. E aí você, além disso, de ter toda essa missão, toda essa situação, seja no trabalho, seja na relação amorosa, seja na relação amistosa, será que você tem um tempo para você? Porque aparentemente no trabalho parece que a gente está fazendo tudo, estamos sendo útil. Mas será que eu posso estar me perdendo de mim mesmo? E estar só para fora, servindo, e eu? E você? Como é que está o processo você com você mesmo? Se você ainda não se fez essa pergunta, é preciso fazer. Porque você é a pessoa mais importante que existe no mundo. Não são seus filhos mais importantes, não são seus pais, a família, não são os amigos, é você.
E te digo mais, nem Deus é mais importante que você. Sabe por quê? Quando eu falo isso, é muito sutil, mas eu preciso falar. Porque Papai do Céu, Deus, Ele quer que você se conheça. Sabe por quê? Se você se conhecer, se você se entender, automaticamente você já entende Deus. E Deus, Ele não quer que você idolatre Ele. Ele quer que você se ame para que você possa amar quem está ao seu redor. Eu abro esse parênteses com relação a Deus, porque é um assunto que todos nós falamos. Todos nós interagimos e faz parte. Claro que eu também sou muito devoto a Deus, sem sombra de dúvida, né? E com certeza não estaria aqui se eu não tivesse essa troca com a espiritualidade, porque é o que ela me fez estar aqui hoje, de eu entender que eu preciso me conhecer. Eu me conhecendo, eu consigo entender aqueles que estão ao meu redor e perceber os meus limites. Então, o estresse, esse agudo é necessário, esse estresse que acontece é natural da vida, é como se fosse um estímulo, como se fosse não, é um estímulo necessário para que você se motive, para que você movimente esse seu corpo e interaja. Agora, quando você não percebe esse estresse crônico, ele vai desencadear um monte de coisas, como eu falei, principalmente o burnout, que é o esgotamento. E aí, meus amigos, quem passou por isso sabe que não é uma coisa fácil. Então vocês precisam se atentar. Primeiro ponto é querer. Você precisa desenvolver a sua vontade para que você possa, peraí, chega, basta. Eu preciso fazer esse autoencontro. Uma hora ou outra você vai fazer. Eu não quero colocar aqui algo que seja totalmente incisivo, amedrontar, até porque eu passei e passo por esses processos. Só que cada vez mais, quando acontecem esses fatores internos e externos, eu percebo que eu consigo desenvolver cada vez mais uma outra emoção chamada resiliência. Quase um sentimento. Falando mais um pouco sobre emoção e sentimento, o sentimento ele está sempre ligado à emoção. Essa emoção, como eu disse, ela acontece num campo fisiológico, que a gente traz dos animais, como eu falei, lá de trás, e acontece num campo automático, é fora da razão. O sentimento, ele tem essa raiz da emoção, ele vai se reconstruindo e ele se elabora, ele se refina. Claro que você precisa ter essa percepção de como você faz essa elaboração, esse raciocínio, essa forma de você raciocinar, de você integrar todo esse complexo e você definir para você mesmo. Aproveitando, existe um psiquiatra que eu conheci, inclusive, e chama-se Elie Chaniot. Ele é um psiquiatra fantástico, que explica sobre a patologia, e ele fala sobre o campo da afetividade. E a psiquiatria, ela anda junto com a parte da psicologia. Ela é muito importante. E ele explica esse campo, né, essa dimensão dessa afetividade, que ela tem várias ramificações, como o estado de humor, os sentimentos, a parte da dor, desejos, vivências, experiências. Ele é um campo muito amplo sobre você. E nesse campo de afeto, ele não é só a palavra em si, afeto. Ele tem muitas ramificações. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa também pensar é sobre o humor. Como é que anda o meu estado de humor? Porque eu posso estar
no meu trabalho, eu posso estar fazendo um monte de coisa, mas como é que eu estou no meu trabalho, na minha vida, na minha interação? E o estado de humor, ele é essa gama de sentimentos, pensamentos. É como se ele fosse todo um processo do que eu faço com todo esse movimento de conhecimento e como eu me comporto. E esse comportamento, ele é observado por outras pessoas, e aí a gente observa e fala, nossa, essa pessoa ela é mal-humorada. Poxa, ele tem um humor maravilhoso. E a gente vai sendo taxado pelo nosso humor. E claro que o humor ele ainda se ramifica por outros conceitos mais sobre essa questão do humor, do bom humor e do mau humor. Portanto, a minha ideia aqui hoje é para abrir um pouquinho sobre essa reflexão, para que a gente possa não definir, mas refletir, para isso aos pouquinhos dar um norte. O conhecimento, ele é muito importante. Mas como é que eu perceber que estou fazendo algo que eu amo demais, mas percebi que eu já preciso parar? Será que eu tento controlar tudo à minha volta? Será que eu estou fazendo muitas coisas repetitivas? Eu estou o tempo todo não vendo outras perspectivas para que eu alivie também as minhas tensões? Será que existe realmente dentro de mim uma possibilidade de eu perceber que eu preciso, nem que seja minimamente, me amar, me sentir, valorizar esse estresse que já tem me avisado há tanto tempo que eu preciso mudar? Preciso do quê para mudar? O que me faz, de fato, ter uma prioridade? O que são prioridades na minha vida? Qual que é o meu desejo? Eu sigo os meus desejos? Eu realmente sei o que é um desejo? Eu preciso entender que o desejo ele é necessário e a gente vive por desejos. Mas será que eu estou fazendo o que eu desejo realmente? Será que eu estou escolhendo os meus desejos? Ou estou seguindo a demanda planetária? Então, essas perguntas aqui, com certeza, vai mover alguma coisa em você, move em mim. Como eu falo, a minha orelha aqui é mais próxima. E aprendo com você. Agora, esse trabalho, ele é individual. É um trabalho que você precisa realmente se permitir fazer. E, com certeza, você não quer ficar repetindo de ano na faculdade. Então você vai ter que estudar, você vai ter que buscar esse autoconhecimento. Queria agradecer esse momento aqui com você. Me mande mensagens. Manda um likezinho se você gostou. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Vamos aprender a compartilhar o que é bom. Se você não gostou também, pode ir lá, diz que não gostou. Mas vamos aproveitar o que eu posso fazer de bom para mim. E se eu sentir bem com algo, compartilhe o que é bom para as pessoas. Isso vai te fazer um bem e essa energia não para nunca. Todo bem que eu faço com amor, ele se espalha. O amor é assim. Então a gente tem aqui muitas coisas mostrando que o amor ele é para ser compartilhado. Então se você sentiu isso, compartilhe. Dá o like e se inscreva aí no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado e que assim seja e você tenha um dia abençoado hoje.